Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, nós iremos estar reagindo ao caso que aconteceu com a missionária Daiane dos Santos. A irmã estava saindo de um culto em direção à sua casa quando ela foi abordada por alguns homens que saíram de dentro de um carro preto, e ali naquele mesmo lugar, a missionária Daiane dos Santos, que acabara de sair de um culto, teve a sua vida encerrada na face desta terra. É um caso que está dando trabalho para as nossas autoridades descobrir os autores e a causa, né? A causa, aquilo que provocou este atentado contra a missionária que, infelizmente, teve a sua vida interrompida. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, peço para você ficar comigo mais uma vez até o final deste vídeo. Como eu sempre digo em todos os vídeos, preciso da tua opinião concernente a este vídeo, que nós iremos reagir ao vídeo, à história, ou melhor, ao acontecimento. Nós iremos reagir a respeito do que aconteceu com a missionária Daiane dos Santos, que infelizmente, ao sair do culto em direção à sua casa, teve a sua vida interrompida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, optando por todas as notificações, e deixa o teu abençoado like no vídeo, porque o teu like ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Meu amado, minha amada, e não será somente este caso que nós iremos abordar. Quando eu tomei ciência deste caso, deste acontecimento, disto que aconteceu com a missionária, me veio à memória um caso que aconteceu com um pastor lá em Brasília. O pastor teve a sua vida também interrompida dentro da igreja. Era num domingo de manhã, ele estava dando início à escola bíblica dominical, e quando ele se ajoelhou para orar, o seu algoz ia passando na porta da igreja e reconheceu a sua voz. Avançou um pouco mais, depois ele retorna, e aí confirmando que a voz que ele escutou é do pastor, é de quem ele imaginava, de quem ele pensava, ele adentra da igreja e coloca um ponto final na história do pastor lá em Brasília. Então nós iremos abordar esses dois casos, o caso da missionária Daiane, que é muito recente, é bem recente, e o caso do pastor Francisco lá em Brasília. Meu Deus do céu, muita gente estava nos indagando, mas pastor, por que Deus não deu livramento à amada irmã? Ela acabara de sair do culto, estava ministrando a palavra do Senhor, e assim acontece com a missionária, né? Acontece este caso com ela, esta situação onde os homens abordam a mulher e acabam usufruindo contra ela os seus maus pensamentos. É de se analisar, é de se pensar, mas é aquele negócio, meus amados, minhas amadas. Existe conta, existe boleto que não serão invitados de chegar, de se ter que pagar a conta, entendeu? Eu costumo dizer que nós devemos ter muito cuidado com os caminhos que nós andamos nesta terra, porque
há caminhos que a gente percorre, aonde a gente realiza coisas neste caminho, que não será apagado na memória de muita gente, que nós iremos nos deparar neste caminho, entendeu? Então a gente deve ter muito cuidado mesmo, com determinados caminhos que a gente anda, que a gente percorre, porque muita coisa acontece. E tem coisas neste meio, neste monte de coisa que acontece, que não se apaga na mente de outras pessoas, você está compreendendo? Então, o caso aí da missionária, né? Ela veio do mundo, resolveu então entregar a sua vida aos cuidados de Jesus, né? Mas ninguém sabe o que aconteceu com ela lá no tempo de mundo. Ninguém sabe, né? As investigações ainda estão decorrendo, né? Para descobrir a razão, a causa, o motivo, entendeu? Mas ninguém sabe o que foi que aconteceu com ela lá no tempo do mundo, que esta conta não se apagou, esta dívida não se apagou na mente daqueles que ficaram lá na saída da missionária, quando ela decide sair, você está compreendendo? Bom, este é um caso realmente que a gente lamenta demais, né? Sente demais, né? Porque ela, pelo vídeo, né, que a gente vê, e a gente já vai ver esse vídeo dela aqui pregando, dela ministrando na noite que ela foi alcançada, né? Ela estava na igreja ministrando a palavra de Deus, e eu acredito até que era um culto evangelístico. Então, ela foi convidada para ministrar neste culto devido ao seu passado, devido à sua vida anterior, da onde Jesus lhe tirou, entendeu? E aí ela estava ministrando neste culto quando, de repente, né? Ou melhor, ela estava ministrando neste culto, ministrou no culto, pregou a palavra de Deus, pregou a palavra do Senhor, né? E acabou o culto, e a missionária Daiane dos Santos então se dirige em direção à sua casa, meus amados. Ó, veja só aí, ela está ministrando a palavra de Deus, ela estava ministrando, pregando, repito, acredito até que era um culto evangelístico. E aí, por consequência do seu passado, da sua vida anterior, de onde Jesus havia lhe tirado, convidaram a missionária então para ministrar a palavra do Senhor e assim contar um pouco da sua história, né? Então, olha aí o povo animado, o povo feliz, e ela apregoando a palavra do Senhor com muita ousadia, com muita coragem, com muita ênfase, né? E aí, minutos depois, a missionária está se dirigindo à sua casa, está indo em direção ao seu lar, e foi alcançada, segundo as investigações, ela foi alcançada, né, por alguns homens que estavam em um carro preto. É isto mesmo. Esses homens abordaram a missionária, e logo de imediato fizeram uma investida sobre ela, aonde esta investida que foi feita contra a missionária lhe provocou ferimentos, pois os quais não foi possível a missionária suportar. E aí a missionária acabou perdendo a sua vida. Eu digo o seguinte, né, conforme eu falei agora há pouco. Alguns nos perguntam por que Deus não livrou, por que Deus não guardou, afinal ela não estava na igreja, ela não estava apregoando a palavra do Senhor, estava, né, retornando da casa de Deus para o seu lar e de repente foi abordada, né, por essas pessoas. É aquilo que eu falei, meu amado, minha amada. Existe conta, existe dívidas que a gente adquire no decorrente da nossa vida anterior, da nossa vida de mundo, que algumas dessas dívidas não se apagam na memória daqueles que a gente fica devendo. Este que vos fala aqui
Eu só estou aqui falando com você agora, dividindo com você este vídeo, esta notícia, esta informação, porque Jesus é bom, porque Jesus é poderoso. Mas, enquanto estive no mundão aí, enquanto estive vivendo por minha própria conta neste mundo, trilhando caminhos pois os quais muitos desses caminhos me levaram para nunca mais voltar, só estou aqui, repito, porque Jesus é bom. Eu adquiri dívidas neste mundo que foi preciso a intervenção de Cristo para que eu pudesse aqui estar, né? Para que eu pudesse aqui estar, porque senão, pela vontade dos homens, essas dívidas seriam cobradas de um jeito ou de outro. Você está compreendendo? Então é assim. Às vezes acontece, né? Acontece, quer dizer, ela sai do mundo, ela resolve deixar esta vida de mundo que ela está levando para se dedicar a uma vida com Jesus. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Então, ela sai do mundo, ela larga tudo para servir ao Senhor. E na noite que ela teve a sua vida interrompida nesta terra, ela estava na presença do Senhor, ministrando a palavra do Senhor, recebendo a unção, vivendo a presença de Deus na sua vida. E eu acredito que a missionária cumpriu a sua missão e prove ao Senhor permitir, de repente, que este algo acontecesse com a missionária, para que a missionária hoje estivesse em um lugar muito melhor do que este que a gente ainda vive aqui. Eu acredito que a missionária está no gozo de Deus, está no gozo do Senhor, está nos braços do Pai, entendeu? Porque ela estava cumprindo a sua missão. A palavra do Senhor fala que não importa de que maneira o corpo pereça, o importante é que o espírito viva para todo sempre, viva a eternidade com Deus, com o seu Criador. Você está compreendendo? Não importa de que maneira o corpo venha perecer, entendeu? Por mais doloroso que seja o meio, o jeito, a forma, porque a gente entende a dor humana, os parentes, familiares, não sei se a missionária tinha esposo, de repente, entendeu? Então, quem fica, quem fazia parte da vida dela, com certeza, humanamente, precisa, sim, do auxílio de Deus, do consolo do Espírito Santo, entendeu? Porque humanamente sente, né? Mas, ao mesmo tempo que humanamente a gente sente, e quem compreende as coisas, espiritualmente falando, sabe que a missionária, após cumprir a sua missão, após demonstrar a todo mundo que a intenção dela era realmente de ter uma vida com Jesus, infelizmente aconteceu desta maneira, né? Desta forma, o seu encontro com Deus, né? A gente lamenta demais, porque de repente a missionária ainda tinha muito a render nesta terra, ainda tinha muito a fazer em prol da obra do Senhor, mas Jesus sabe de todas as coisas, Jesus tem o controle de tudo. Repito, com certeza a missionária neste dado momento está num bom lugar, muito melhor do que este que a gente vive aqui, não é verdade? Bom, este é o caso da missionária Daiane. Missionária Daiane, né, alcançada por Cristo Jesus, veio para a igreja, abandonou a vida passada. Há um parente dela que, indagada pela reportagem, né, parece que tem uma parente dela que, indagada pela reportagem, disse que a missionária Daiane, no tempo do mundo, teve um envolvimento, né, com algumas coisinhas aí e tudo, porém, não se sabe exatamente se de repente foi uma cobrança, uma cobrança de uma dívida, não se sabe. Porém, né, o que aconteceu com a missionária possui algumas características que indica que foi um acerto de contas, foi uma dívida que se cobrou, entendeu? Mas eu repito e creio até por consequência dessas imagens que nós estamos vendo aqui juntinhos, da missionária ministrando a palavra de Cristo, falando do amor do Senhor, vivendo a sua decisão com Jesus, está sobre o altar de Cristo, entendeu? Agora, infelizmente, por consequência da vida passada, uma dívida
foi cobrada, quem sabe, não se, né? Quem sabe, mas repito, creio com toda a convicção do meu coração que a missionária está, né, no convívio do Pai. Bom, meus amados, vamos aqui para este segundo caso, que é o caso do pastor Francisco, meu amado. Eu achei muito semelhante. É um caso já de um tempo, mas eu achei muito semelhante este caso do pastor Francisco com o caso da missionária Daiane dos Santos, entendeu? Veja bem, é este caso aqui, olha, pastor Francisco, né? Precisa puxar o tapete do outro para crescer, não vai ter avivamento. Enquanto um bater no ombro do outro aqui e dizer, é meu amigo, mas quando vier a esquina falar dele, não vai ter avivamento. Fui árvore verde por muito tempo. Latrocida, homicida, pistoleiro, assaltante está aqui que não deixa eu mentir. Fizemos guerra muitas vezes um contra o outro. Você observa aí que neste culto ele revela, por intermédio de suas palavras e em forma de testemunho, o seu tempo de mundo, né? O que aconteceu com ele, o caminho que ele trilhou e o que ele operou neste caminho, pois o qual o pastor Francisco trilhou em tempo de mundo, entendeu? Agora, o que acontece com o pastor Francisco? O pastor Francisco tinha um passado. Ele tinha, segundo as investigações, um envolvimento, né, num acontecimento, em algo que aconteceu lá no Piauí. Ele tinha um envolvimento e ele também tinha uma dívida com a justiça, por consequência deste acontecimento lá no Piauí, entendeu? Pastor Francisco se envolveu numa situação lá no Piauí, aonde uma pessoa veio ter a sua vida interrompida nesta terra. Aí pastor Francisco resolve então ir para Brasília. Lá em Brasília ele se converte a Cristo Jesus, passa a servir ao Senhor, a se dedicar na obra de Deus, ao ponto que a desenvoltura foi tão grande que aí ele recebe então a ordenação de pastor e passa a pastorear uma igreja ali em Brasília. E aí o que acontece, meus amados, minhas amadas? Lá um dia, segundo as investigações, parece que aquele pois o qual foi ofendido no passado pelas más atitudes do pastor Francisco, né, resolve então cobrar esta dívida, e daí para frente começou a buscar, né, a encontrar o pastor Francisco, e parece que encontrou. Veio a informação, né, do paradeiro do pastor Francisco, e aí o que acontece, meus amados, minhas amadas? Aquele que estava à procura do pastor vai passando na frente da igreja, era num domingo de manhã, na escola bíblica dominical. O pastor se ajoelha para começar a orar, para apresentar o trabalho ao Senhor, e o seu ofensor, aquele que lhe promove o mal, ouve a voz do pastor Francisco, reconhece, avança um pouquinho mais, mais para frente e retorna. Quando retorna, ele entra no templo. E aí resolve então cobrar a dívida. No que cobrou a dívida com o pastor Francisco, o pastor Francisco não suportou as agressões, os ferimentos, né, que recebe em seu corpo, e tem a sua vida também interrompida ali mesmo onde ele estava de joelhos no altar da casa do Senhor. Mais um caso de alguém que de repente trilhou um caminho na sua vida passada, e neste caminho adquiriu dívidas que na mente dos ofendidos não se apagou. Os ofendidos não apagaram a dívida em suas mentes e continuaram desejosos de cobrar a dívida. Aí é mais um caso que a gente fala, né?
Os cobradores resolveram seguir avante com a cobrança, conseguiram obter o êxito nesta cobrança quando alcançaram, descobriram o paradeiro do pastor e lhe alcançaram, promovendo sobre ele uma investida onde ele sofre vários ferimentos e, por consequência desses ferimentos, o pastor Francisco não resistiu. E ali, naquele exato momento, naquele mesmo lugar, no altar da casa de Deus, naquele domingo, ele teve a sua vida interrompida na face desta terra. É aquele negócio. A dívida não se apagou na mente dos homens, mas se esta dívida se apagou na mente de Deus, e Deus leva em consideração, e Deus está levando em consideração este novo momento, este momento atual, aonde o homem, aonde a mulher, aonde este ser resolve realmente ter uma vida de compromisso com Deus, de arrependimento sincero, de arrependimento verdadeiro, resolve ter uma vida real com Deus, verdadeira com Deus. Eu acredito, que o corpo perece, mas, porém, o espírito vive eternamente. Bom, esses foram os dois casos que nós analisamos, reagimos e opinamos no vídeo de hoje aqui no canal. Falo mais uma vez para você que ficou comigo até agora no vídeo, reaja, analise e deixa a tua opinião lá nos comentários. Como eu sempre digo, a tua opinião é muito importante para nós. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, optando por todas as notificações e deixa o teu abençoado like no vídeo, porque o teu like ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por sua audiência, pelo seu apoio e até o próximo vídeo aqui no canal. Quando um precisar puxar o tapete do outro para crescer, não vai ter avivamento. Enquanto um bater no ombro do outro aqui e dizer, é meu